Agora sim liberei o áudio. Está gravando imagem e gravando áudio. A minha pergunta: a partir desse momento está gravando. Então, se alguém discorda ou não quer participar, aí tem que sair da sala, infelizmente. Ok? Fora isso, tudo que nós falarmos a partir de agora fica sendo gravado e vai fazer parte aí do nosso evento. Tudo bem? E a ideia de gravar é que, devido à questão do feriado, né, e do problema, é que depois algumas pessoas possam acessar e possam participar, absorver o conteúdo, né? E aí saber o que está acontecendo. Por quê? Depois acho que a Paloma vai comentar algumas coisas. A ODS, ela é um ferramental importante, não é o único, né? Mas é um ferramental que nós poderemos usar, caso queiramos, em nossas argumentações e defesa das nossas ideias. Porque daí não é uma ideia só nossa, compreende? É uma ideia que vem respaldado por todos os organismos do serviço público, até porque o Brasil é signatário da questão da ODS. Então a gente precisa cumprir as metas e tudo mais, e isso vem somando. Então, por isso, a reflexão hoje sobre ODS, tá? E a gravação, porque devido ao feriado, várias pessoas estariam viajando e não poderiam participar. E o pessoal pediu se poderia gravar. Então, nesse momento eu estou gravando. Infelizmente, o Microsoft Teams, na versão gratuita, não permite a gravação. Aí o que eu estou fazendo é gravando via o OBS. Então, eu coloco o Teams, coloco o OBS, mando o OBS gravar do Teams. E aí, 10. Dá pra gente, depois sobe no YouTube se quiser, onde quiser, e dá pra gente aproveitar o conteúdo depois. Tudo bem? Feito aí as explicações sobre onde estamos, que estamos sendo gravados. Eu só também vou avisar uma questão de ordem, né? É que na medida que, se porventura entrar alguém, eu sempre vou avisar que está sendo gravado. Porque quem entrar depois não vai saber que está sendo gravado, né? E a pessoa tem que saber que está sendo gravado, para a gente não ter qualquer tipo de problema futuro, ok? Então, caso alguém entre depois, eu até peço para a Paloma, né, para ela dar um tempinho. Eu sempre talvez vou interromper, só comunicar: fulano, a gente está gravando, se você não quiser ser gravado, você precisa sair da sala, infelizmente, porque o conteúdo será gravado. Tudo bem? Podemos começar? Deixa eu abrir aqui uma premissa. E eu não vou compartilhar a minha tela porque eu tenho que mudar a gravação, vai dar uma confusão. Então eu vou ler aqui do lado e lembrar que nós somos um grupo ligado nesse momento, né? Embora possamos ter outras atividades, ligado à Igreja Católica, né? Diante dessas orientações da doutrina social da Igreja, que é um grande referencial para a nossa caminhada. E eu gostei de ver uma reflexão que eu acho interessante. E talvez eu queria compartilhar nessa perspectiva da nossa oração inicial. Que a doutrina social da igreja, ela tem um diferencial, né? Porque a gente que é da igreja, sabe, tem essa discussão, né? Isso é coisa da esquerda, isso é coisa do socialismo, comunismo, isso é coisa de capitalismo, esse monte de ismos que tem, né? E nós, cristianismo, né? Então, talvez a grande discussão que fica: o que nos diferencia? Até porque a gente vive um momento delicado no mundo, né? Momento esse que a internet provém, porque a internet dá voz para todos, bons e maus, inteligentes e idiotas. Todos conseguem falar, e conseguem falar para multidões, milhões e até bilhões de pessoas. Nós estamos aprendendo a entender esse mundo, ainda não o compreendemos, e vamos precisar reaprender muita coisa. Assim como a gente aprendeu a ler e escrever, nós vamos ter que aprender a usar as redes sociais e entender os seus limites e entender aonde gastar o nosso tempo. Na tecnologia tem um termo chamado spam. Quem já é usuário de e-mail sabe disso. Cerca de 98% do conteúdo que você recebe na tua caixa postal é spam. E já percebeu que você perde muito tempo limpando essa caixa? E não adianta fugir disso. Aí você vai para uma outra ferramenta. O que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você vai ter 95% de spam novamente.
E é o que está acontecendo hoje nas redes sociais. A gente é contaminado por tanta informação, que você não sabe mais aonde você gasta o seu tempo. Então, nessa perspectiva, né, dos ismos, capitalismos, eu vi uma definição que eu gostei muito no meu curso, né, acho que alguns já me viram falar, no meu curso que eu estou fazendo também, a especialização sobre doutrina social da igreja, onde a pessoa faz uma explicação sobre a questão do cristianismo, né? E aí ele usa essa reflexão, porque no capitalismo, aí ele usa a questão das ovelhas, né? A ovelha desgarrada. Tá lá o pastor com as suas 100 ovelhas e uma foge. Se é no capitalismo, ele vai olhar para que fugiu e vai falar, deixa aí, eu tenho 99 aqui, eu não vou correr o risco de correr atrás de uma ovelha e os lobos virem aqui e espantar as minhas 99. Eu vou ficar cuidando das minhas 99. Que perdeu uma, paciência, faz parte perder uma ovelha. Já o pessoal da linha socialista comunista, né, vai olhar o seguinte, a mesma cena. Ele vai olhar para a ovelha que desgarrou e vai falar, melhor eu cuidar das 100, porque é mais importante eu zelar dessa 100 do que eu correr atrás daquela uma. Porque aquela uma é só uma, o mais importante é a comunidade. E portanto eu vou ficar aqui com as 99, se tivermos que perder uma, paciência, faz parte. E aí entra o paradoxo do cristianismo. E o que o cristianismo nos pede? Talvez nisso a essência do que é a doutrina social da igreja. Ele nos diz, cuide das 99 e vá atrás da que desgarrou. E a gente fica num compasso. O que eu faço agora? Corro atrás da uma e fico com as 99. E a discussão é que todas são importantes. A uma tem a mesma importância que a 99 e a 99 tem a mesma importância que a uma. Então, a gente tem esse paradoxo, né? Essa dificuldade. Toda a vida é importante. Não importa o momento, se é de quem está preso, se quem está solto, de quem fez um crime hediondo ou não hediondo, né? De quem foi gerado, não foi gerado, pena de morte. Toda a vida é importante. Talvez esse é um grande referencial. Então, diante dessa iluminação e desse desafio da doutrina social da igreja, eu gostaria que a gente pudesse rezar um Pai Nosso, né? Porque é uma oração que se a gente fala que é Pai Nosso, olha aí, já começa por aí, né? É que todos somos irmãos. Irmãos brigam, entram em desavença, vai e vem, mas sempre volta. Sempre volta. Lógico, pode ter uma ou outra exceção, mas não dá nem pra gente contabilizar. Mas então, rezemos esse momento. E aí na sequência eu vou fazer uma introdução, algumas premissas, né, sobre a doutrina social da igreja. E na sequência abrimos para a Paloma dar sequência aí sobre a reflexão de ODS. Tudo bem? Então, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, então? Então, feitas nossas considerações, estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre essa ferramenta ODS. O que é, como é, a Paloma vai já compartilhar conosco. Eu preparei aqui, mas como eu disse, eu não vou compartilhar com vocês. Eu partilhei só 3 slides, tá? Que é uma premissa, que eu chamei de premissa. E eu queria compartilhar com vocês o seguinte, sobre os direitos humanos. E é interessante. Os direitos humanos, né, ele teve toda uma conjuntura a partir da Segunda Guerra Mundial, né, aonde tinha a Liga das Nações, que evoluiu para a ONU, e aí muitos países se juntaram. E em 1946, olha aqui, 1946, a ONU cria a Comissão de Direitos Humanos. 1946. Em 1948, a ONU, numa assembleia, né, mundial, aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E detalhe, quando é que a igreja nossa, de fato,
discute, apoia, referenda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Numa encíclica papal, né? Pater Terris, de 1963. Ou seja, 15 anos após. Interessante. Então, a nossa igreja, nos seus documentos de forma oficial, não que ela faz ela faz uma meia-culpa, né? Qual que é a meia-culpa que ela faz? Olha, a gente não estava lá, mas tinha um monte de gente que estava e era cristão. Então, indiretamente, nós estávamos lá. Essa, né? Mas, João 23, de forma declarada, vai falar da importância de respeitarmos o direito fundamental da pessoa. Para além até, né, do que a gente como cristão, dos direitos humanos. E isso é um dado interessante, 15 anos depois. Um outro dado que eu queria trazer para vocês também é sobre o Fórum Social Mundial. E desse eu fiz parte desde o primeiro. Em 2001, o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, ele começa uma reflexão sobre a questão do desenvolvimento sustentável. De que um outro mundo é possível e necessário. Então aí todo ano, né, um conjunto de países, de movimentos populares, e isso aconteceu em contrapartida ao Fórum de Davos. Né, o Fórum de Davos, ele é organizado por uma entidade ligada, tipo uma ONG ligada à ONU, ela dá consultoria para a ONU. E ela reunia os governantes do mundo como um todo, boa parte deles, para discutir a questão econômica. A questão dos recursos do planeta, o desenvolvimento, né, ideia de desenvolvimento sustentável. Então, alguma coisa eles estavam debatendo. Então, em contraponto a isso, a Davos, em 2001 é organizado, né, e o primeiro foi em Porto Alegre, segundo e terceiro, e depois teve, né, a gente tem aí o Fórum Social Mundial, né? E olha agora, em 2019, o Papa Francisco chama um conjunto de pesquisadores, economistas, para discutir uma alternativa. E quando o Papa fez isso? E ainda bem que fez, né? 2019. Quantos anos tinham passado? 18 anos. Então demoramos 18 anos para falar, poxa, o planeta é um só, os recursos estão escassos, temos que rediscutir. Mas, oxalá, que bom que nós o fizemos e estamos caminhando. Ainda, e olha que legal, parece uma coincidência, né? Quando eu fiz o comunicado, a Vera Tasca me mandou um vídeo ontem. Clodoaldo, sabe o que estão lançando hoje? Ontem, é dia 7, hoje é 9, quinta-feira. Então, nós temos, né, que a Laudato Si, né, que vai discutir a questão do meio ambiente, a casa comum, né? E a ONU começa uma discussão na Rio 92 sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Em 92, aí a Paloma vai entrar melhor nesses detalhes para falar da ODS, mas começa toda uma discussão que vai culminar com essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Né? E o que acontece? Dia 7 agora, o Papa lançou, né, uma cátedra. Na verdade, foi criado pela Universidade Pontifícia de Lateranense, que é uma faculdade pessoal do Papa, ligado diretamente ao Papa Francisco. Eles lançaram uma grade de estudos sobre os cuidados da nossa casa comum e proteção da criação. E foi criada uma cátedra, uma matéria específica, em parceria com a Unesco. E qual que é o tema dela, né? A educação futura para a sustentabilidade. Então, ou seja, né, a gente demorou 92 para hoje, né, mais ou menos o que? Dá 10, 12, 20, né? Quase 30 anos depois, a gente, de forma oficial, vamos ter agora dentro da igreja toda uma discussão, um debate, né, acadêmico em suas formações para que a gente possa evoluir. Então é para dizer que agora o tema ODS, olha que legal, então a gente está discutindo ODS e quinta-feira o Papa lança um curso que vai discutir o desenvolvimento sustentável. Olha que parece até uma coincidência, né? A coisa. E parece que nós aqui, se me permite, em Maringá,
A gente tá sempre parece que acertando uns chutes sem saber onde tá chutando, né? De repente vai ver, nossa, mas isso aqui a gente tá fazendo, a gente começou a fazer, ou estamos tentando fazer. Então, nessa perspectiva, né, de perceber que, embora às vezes a Igreja Católica ela demora para avançar, mas é uma coisa interessante, ela sempre caminha, ela sempre está avançando, discutindo os seus fundamentos, né? E para isso é que nós convidamos, então, né, para a nossa reflexão de hoje, a Paloma, que vai nos apresentar o tema ODS, né? Lembrando que o nosso foco de hoje é compreender de que forma essa ferramenta pode nos ajudar no trabalho com o plano diretor de Maringá. Mas sabemos que isso pode ser usado em qualquer cidade da região, inclusive na região metropolitana. Então gostaria de passar a palavra para a Paloma, né? Que a partir de agora vai nos introduzir ao tema ODS. E caso alguém, a Paloma, vê a dinâmica, se o pessoal pode interromper no meio ou só no final, ok? Paloma, então você está com a palavra. Primeiramente quero dizer... Opa! Vamos ilustrar um pouquinho o que você falou em duas palavrinhas. A igreja demora um pouco mais para caminhar, mas agora está indo em passos curtos. Essas mudanças de 18 anos, 15 anos, 20 anos, isso aí é extremamente pequeno diante da história que a gente tem dos avanços da igreja na sociedade. E a sociedade avança mais rápido. Você pode ver que em 1789 foi lançado o Código dos Direitos Humanos na França, na Revolução. E 100 anos depois, 99 anos depois, foi que o Brasil fez aquele processo de libertação da escravatura, né, que oficialmente, legal e tal, que, né, a gente acompanha. E a igreja fez isso no ano seguinte, com a Rero Novaro, em 1891, 10 anos, 1 ou 11 anos depois. E que foi enfatizar isso só no Concílio Vaticano II, 70 anos depois. Então as coisas estão caminhando, é rápido, se a gente for pensar, né? Só pra Desculpa, Paloma, aí mas aproveitar o Valdécio, porque o meu trabalho de TCC vai refletir sobre isso. E você, como historiador, acho que você vai poder me ajudar no meu TCC depois, ok? A gente vai conversar. Paloma, com você. Primeiramente, quero dizer boa tarde, né, para quem está presente, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse material depois. Inicialmente, eu quero dizer que quem está aqui é a Paloma, né, então não é a funcionária da prefeitura, mas a Paloma em condição de estudante e de participação social, ok? Acho que isso é importante aqui a gente deixar claro nesse processo. Gente, as ODS, eu vou compartilhar aqui a tela e vocês podem perguntar e... Deixa eu só ver se eu estou apresentando a tela. Eu esqueci, Clodoaldo. Parar, porque... Deixa aqui, áudio. Podia já ser automático, né? Deixa eu ver se é essa daqui... peraí, Clodoaldo, eu apertei errado de novo. É só fechar, tira o compartilhamento, espera ele montar a tela e vai de novo. Aí você liga a opção compartilhar áudio. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Tá, eu que não estou vendo, porque ela ficou na outra tela para mim, ok. Como você tem 2 monitores, pode jogar uma em cada. Então, eu só tô organizando aqui, peraí. Um minutinho. Tá. Bom, inicialmente, gente, pensar nas ODS, esse tema é um tema, o desenvolvimento, né, sustentável, ele é um tema muito antigo, então ele não se inicia agora. Agora, iniciou uma pauta com os governos municipais, estaduais e nacional. Então, quando, além dos governos, a gente também tem as empresas entrando nessa discussão. Mas o grande desafio nosso é entender como a participação social pode ser refletida dentro dessas instâncias para ajudar a atingir esses objetivos. Por isso, conversando com o Clodoaldo,
ele falou dessa necessidade. Eu trabalho com as ODS já faz algum tempo, né? Eu trabalho, na verdade, na parte de controle social. Estive com o pessoal num trabalho de ODS, com o pessoal da ONU, com o pessoal internacional, discutindo governança, discutindo controle social em 2018. Então, esse tema já vem sendo discutido, eu falo dele faz algum tempo, e algumas pessoas falavam, isso não vai pegar, isso é mais do mesmo, mas a gente quer mostrar que isso é uma grande ferramenta e ele tem avançado, né? E acho que isso que é o mais importante, ao ponto até de ser criadas instâncias relacionadas ao setor privado. Então, esse setor privado vai discutir o ODS de uma outra forma, que é o ESG, mas isso é um tema para um outro debate. Mas para o setor público e para os nossos anseios com participação social, o importante é as ODS. Então, o que nós queremos entender aqui? Então, é o desafio que o Clodoaldo me propôs. É entender a origem da ODS, entender que os objetivos oferecem uma linguagem comum para identificar as questões de desenvolvimento prioritário para todos e todas em curto prazo, médio e longo prazo, que os ODS representam uma poderosa ferramenta de planejamento e que diversos problemas enfrentados no município podem ser enfrentados de forma integrada e com participação de múltiplos setores. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento, a gente não pode mais pensar cada um na sua caixinha. Então, o sociólogo não vai ficar lá sozinho, o economista não vai ficar lá sozinho, o historiador não vai ficar sozinho mais. Agora, a gente precisa juntar todas essas pessoas, juntar todos os conhecimentos e transformar a ação social, tá? E transformar esses objetivos para que eles saiam e funcionem de verdade. A origem mesmo começa lá em setembro de 2000, né, onde em Nova York, 147 chefes de estados de governo, representando 189 países, identificaram que existiam temas comuns que a todos eles, que era um grande desafio a ser enfrentado. Desses, nós tínhamos 8. Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, porque as mulheres, elas morrem, né? Muitas mulheres morrem após parto por causa de falta de pré-natal, então esse foi um grande desafio e ainda é um grande desafio. Combater a AIDS e malárias e outras doenças. Só para vocês terem ideia, a tuberculose é uma das doenças que mais matam no mundo e ela é discutida mundialmente com bastante pessoas ligadas à ODS, ligadas a universidades, a centros, tem muitos trabalhos legais sobre essa área. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, assim, era juntar esses temas comuns e produzir alternativas que pudessem resolver os problemas locais, mas não só local, como mundial. Aí nós temos a redução da extrema pobreza Aí, que o som mudou aqui para mim, dentro dessas origens, né, até de 2000 até 2015, quando vai surgir os ODS, nós temos algumas vitórias. Quais são elas? A redução da extrema pobreza pela metade, alcançar a redução igualitária primária para meninas e meninos, então eles atingiram essas metas, redução de 40% do número de novas infecções por HIV, com políticas mundiais de combate e outros enfrentamentos que nós tivemos aí, questão de vacinação, questão de acesso à educação primária, a saneamento básico. É que a nossa realidade, né, aqui no sul do país, ela é muito diferente de outros lugares do mundo e até mesmo do Brasil, né? Então, nós temos pessoas que morriam por falta de água potável, né, aqui no Brasil. Então, esse tipo de discussões, elas eram enfrentadas dentro desse processo. Então, surge aí
os objetivos em 2015. Novamente, a gente vai ter uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que é uma das 6 principais, né, assembleias existentes, onde cada membro tem o mesmo voto, né, tem a mesma condição de voz, a mesma representatividade, e com vários líderes, entre eles o Papa, que estava presente. Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem ver, tem as falas desses líderes quando se foi lançada os ODS. Aí, o que o Papa disse? Os governantes devem fazer todo o possível para que todos possam ter a mínima base material e espiritual para viver com dignidade e para formar e manter uma família. Então, nos traz aqui a esse momento de hoje, né? Que o Conselho está discutindo isso, discutindo como uma ação social, como a gente pode implementar isso no meu local, nas minhas condições. Como um problema mundial, como condições mundiais estão presentes no meu dia a dia e como eu posso enfrentar isso. Dentro de todos os ODS, que são 17, nós temos 169 metas. Mas o ideal, o principal, como diz, o que norteia é acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e injustiça e combater as mudanças climáticas. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês podem ir me perguntando. Mas o que é mesmo desenvolvimento sustentável? Tá? Então, teve no mesmo relatório, né, em 1983, muito antes dos milênios, muito antes dos ODS, lá se discutiu numa Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento o que era desenvolvimento sustentável. O pessoal atrela muito o desenvolvimento sustentável à questão do meio ambiente, mas é porque eles iniciaram essa discussão. Porque eles falavam assim, olha, nós temos desenvolvimento, mas esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, ele tem trazido, ele tem agredido muita natureza, o custo está sendo pago pelo meio ambiente. Né? A gente está se desenvolvendo, criando os recursos que facilitam a vida humana, porém a gente tem agredido muito o meio ambiente. Então, dentro assim, dessa discussão de fundo, eles falaram, desenvolvimento, né, sustentável? Então, o que o desenvolvimento quer? É o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Isso aqui, o nome desse relatório, ele é ligado à primeira-ministra da Noruega, porque ela que trouxe, ela que fez essa fala, e essa fala ela foi aceita. Então, a gente rompe o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, ele se torna um desenvolvimento ligado a todas as outras áreas, a área da saúde, a área da economia, a área da engenharia, a área de toda a área da história. É a ideia que isso se rompa e a gente possa ter aquele desenvolvimento, porque antes se falava em crescimento econômico, a gente cresceu. Aí depois fala, não, a gente não pode só crescer economicamente porque vai ter problemas. Então, a gente vai ter o crescimento com desenvolvimento, então virou desenvolvimento. Agora nós falamos, bom, nós estamos já desenvolvidos, então agora a gente tem que ser sustentável, então é desenvolvimento sustentável. Então vem daí essa expressão. E ela é muito trabalhada e muito discutida nos meios acadêmicos e da população. Este daqui, então, são as 17 ODS, porque nós tínhamos os 8 do milênio. E aí falou assim, olha, isso foi muito legal, esse trabalho nosso aqui deu muitos frutos, e foi muito legal todo mundo trabalhando junto. Vamos continuar? Olha, vamos continuar. E é legal, porque dentro desse evento da ONU, o Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, ele faz um discurso muito interessante, ele fala assim, olha, esses problemas que estão, esses pontos que nós identificamos, ele não é só dos países em desenvolvimento, ele também está presente nos países ricos. Ele também tem que ser discutido e tem que haver enfrentamento nosso sobre eles.
Então, o discurso dele é bem interessante, eu também aconselho vocês a assistirem. Todos os líderes que falaram nesse dia. Porque eles falam, olha, essa discussão é de todos nós, não adianta eu resolver o meu local e não resolver o mundial. Mas também, dentro dessa discussão, a gente sabe que, como se resolve? De cima para baixo? Não. Nesse caso, a gente tem que resolver o local e ir subindo para resolver o mundial. Então, a ideia da discussão se altera aqui. As 17 são erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, especialmente enfrentamento das mulheres. Eu sempre pego aqui porque só a mulher ela sente essa dificuldade desse processo de desenvolvimento que é muito cruel para as mulheres. A água potável e saneamento, como eu já disse para vocês, que pessoas morriam por falta de água limpa, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Esse 11 aqui é muito importante para o debate de hoje, tá? Porque ela é a base das discussões que nós vamos ter lá na frente. Consumo e produção responsável, ação contra as mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Dessas 17, elas se subdividem em 169 objetivos, 169 indicadores que vão buscar esse desenvolvimento sustentável do mundo, tá? Não só localmente, mas contra do mundo. Alguns desses indicadores presentes, e aí vocês podem acessar isso no ODS e IBGE, alguns são aplicados aos municípios, outros são questões mais estaduais, outras são questões mais nacionais. E algumas podem ser aplicadas aqui em Maringá, outras não. Isso tem uma gama de ODSs que nós vamos vendo com o tempo, e aí isso aqui não se encerra hoje, como eu vou dizer para vocês. Cada item desse, ele se abre para uma grande discussão, que todos têm uma correlação entre eles. E aí, eu pergunto para vocês, será que é mais no mesmo? Será que essas pessoas, esses líderes, essas universidades, essas pessoas, essas organizações sociais, essas ONGs, colocaram todo o seu know-how de conhecimento social, técnico, para 7 objetivos que não dariam resultados e que não seriam factíveis? Será que uma luta tão grande que ocorre há anos para que isso aconteça, será que não deu resultado? Eu trouxe, vocês estão quietinhos? Eu trouxe um vídeo para vocês, eu quero mostrar alguns resultados, tá? Para vocês. I wanna see pounds.
Agora eu pergunto para vocês, é mais do mesmo? Alguém pode me responder? Ninguém? Não, né, gente? Não é mais o mesmo. Deu resultado, está dando resultado. Só que está dando resultado no dia a dia. Aí, eu vou trazer um para vocês, que é esse aqui, a erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares, tá? Esse daqui é no aspecto nacional. O pessoal da Luz da Sociedade Civil, que é um relatório, que faz uma análise da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, tá? O link está no final dessa apresentação. Eles mostraram, eles fazem o acompanhamento desde 2017 das ODS no Brasil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 3 metas aqui. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares atualmente medida com pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. 1.2. Até 2030, reduzir pela metade, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens e mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Meta 1.3, implementar em nível nacional medidas e sistema de proteção social adequada para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Tá? O relatório de 2021, ele me assusta um pouquinho, né? Só para vocês terem uma ideia, na busca dessa erradicação da pobreza, 4,2 milhões de mulheres negras saíram da extrema pobreza, com o benefício social do governo durante a pandemia. Aonde? No Brasil, 4,2 milhões de mulheres negras saíram. Dentro desse processo aqui, vocês podem observar nesse gráfico que nós temos uma taxa de substituição que saiu de 23,5 e foi para 29,2. O que é isso? O que é uma taxa de substituição? As pessoas estão deixando de procurar emprego. Elas precisam, mas elas não encontram. A gente está tendo um processo de pejotização do trabalho que está afastando as pessoas do emprego formal e precarizando cada dia mais, deixando cada vez mais precária a situação dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, de 2015 a 2020, nós temos uma redução das contribuições da Previdência para a população de 14 anos ou mais. Nós saímos de 65,7% para 64,1%. Até o final de 2000, só para vocês terem uma ideia, 113 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar, ou seja, se alimentando de forma inadequada. Por outro lado, nós tivemos 66 novos bilionários, né? E 14,4 milhões de pessoas desocupadas. Então, esses dados nos assustam e eles precisam ser discutidos. E onde eles vão ser discutidos? Na nossa agenda local. É na agenda local para a transformação da agenda nacional. Aqui também, né, só para vocês terem uma ideia, e a importância, gente, da luta de dar condições das pessoas se alimentarem, porque a questão do auxílio durante a pandemia, ela deu a condição das pessoas comerem. Então, o programa Bolsa Família beneficiar a prestação continuada de auxílio de emergência. Então, a Bolsa Família,
ela tem aí, a gente pode pegar o número, reduzindo um pouco em 2019, ela inicia essa redução, né, ela cai seus números, ela sobe em 2017, depois ela começa a cair novamente, e a gente vê em 2000 esse aumento que nós vamos ter devido ao auxílio emergencial. Então, esse é um dos pontos da erradicação da pobreza, é lutar para que esses benefícios existam, porque as condições do nosso Brasil ainda é muito diferente para diversas pessoas. Olha, pessoas idosas e pessoas com deficiência beneficiam em prestação continuada. Olha para você como a gente vai ter aqui, a gente tem em 2019 ela começa a cair, e aí ela cai mais ainda em 2020. Então, esses números, eles estão no relatório, vocês podem ler lá, e esses dados, eles estão relacionados à erradicação da pobreza. É só para vocês terem uma ideia de como fazer essa primeira correlação, tá? Seguindo, né, esses resultados, como o pessoal que fez o relatório viu? A primeira meta que nós lemos, a análise do relatório é o seguinte: em relação ao ano passado, então 2019, 2020, em relação a 2019, com o agravamento do quadro de pobreza extrema e ampliação da miséria no território nacional. Então, a nossa meta aqui, se reduziu. Mas a gente consegue ver isso através dos números, quando a gente quantifica. Por isso que a gente briga tanto para que tenha o censo. Por que o governo segura tanto o censo? Né? Que é uma importante ferramenta para a gente fazer mensurar esses dados. E a gente tem aí criado outras ferramentas. A outra meta, 1.2, a gente tem 113 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, novamente, nós temos uma queda. A meta 3, nós continua ameaça já impactada pela reforma da Previdência de 2019, com validade plena a partir de março de 2021. Então, essa reforma, aí nós não temos dado ainda, mas segundo esses estudiosos, segundo o relatório, nós temos, então, essa meta 1 aqui, que é a erradicação da pobreza, tem caído também. A precária situação do trabalhador. A necessidade, gente, quando a gente fala precário trabalhador, é aquele cara que ele não tem seguridade social, que ele vai ter que trabalhar em uma condição que, se ele ficar doente, não tem ninguém para trabalhar por ele e ele está sem segurança. É disso que nós estamos falando. Bom, mas eu não quero deixar vocês tristes hoje, né? Meu objetivo aqui é animar vocês em relação ao uso da ODS. Então, os ODS devem ser utilizados como um arcabouço para a criação de políticas de desenvolvimento local, ok? E quais são as nossas lutas? Quais são os nossos principais objetivos? Acabar com a fome, proteger o meio ambiente e acabar com a desigualdade. Eu trouxe essas 3 fotos aqui para mexer mesmo. O meio ambiente não é só derrubar as árvores, é impedir que se suje o ambiente como o sul de vale. Essa foto, proteger o meio ambiente do jeito que tá aí, Maria, você não lembra lá Marumbi aquele dia? Gente, a realidade é muito próxima da gente. Uhum. A foto que a gente tirou lá, o pessoal mexendo no lixo, é o que a gente está tentando implantar lá, a criação da seção dos catadores. Então, essa realidade aí perto. Então, ela é muito, isso mesmo, Sol, ela é muito perto de nós. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Isso aqui é perto de nós demais. Essa pessoa passando fome aqui também é perto de nós, não está muito longe, não. Essa pandemia, ela foi muito cruel, gente. Ela foi cruel demais, especialmente com as mulheres, especialmente com as mulheres mães, as mães solteiras, né? As mulheres negras, solteiras e chefe de famílias. Foi extremamente cruel. E relatórios já têm apontado isso.
E olha, e nós temos essas condições de crianças trabalhando e outras crianças estudando. Isso aqui é uma que eu gosto sempre de trazer, porque a condição de estudo é uma busca da primeira infância. Tem o pessoal da USP e do INSPER, na verdade, perdão, é o pessoal do INSPER, que estão fazendo um estudo muito legal para quem gosta do tema, sobre a primeira infância, o impacto da primeira infância na vida, vida social, psicológica e intelectual das crianças. Eles colocam, só para vocês terem uma ideia, que a alimentação, como as crianças se alimentam na sua primeira infância, traz impacto no seu cognitivo no futuro. Então, mas como eu vou fazer isso? E aí? Né? Como eu aplico esses objetivos? Primeiro, organização e articulação dos atores sociais. Não, gente, não tem como. É um enfrentamento, Paloma, a necessidade de se organizar, a necessidade de estudar é extremamente importante. Estudo e organização de dados. Paloma, oi. Posso só, uma pergunta agora ou no final? Clodaldo, tinha uma pessoa esperando. Entrou? Entrou. Foi aceita, só não abriu a câmera. É que você perguntou se ia ter a gravação, se tá. Só informar a Laura, que acabou de entrar também, viu, Laura? Qualquer coisa a gente tá gravando, tudo bem? Só pra tua ciência. Eu não sei se você poderia voltar 2 slides, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se é pertinente, mas você verifica se dá para responder. Se não der e não for o espaço, não tem problema. Aqui? Esse, correto. Olhando esses dados, você tem uma informação da evolução. A pergunta: nós temos esses tipos de dados referente à Prefeitura de Maringá para saber se nós estamos avançando ou não? Clodoaldo, tem sim. Aliás, até o pessoal do IPLAN tem organizado isso. Tem o pessoal do IPARTS também tem um material que tem alguns dados quantitativos. Eu sei que o da ODS 1 tem um, da ODS 2 tem um também, da ODS 3 tem alguns, mas existem os dados sim. Alguns indicadores eles já estão prontos, porque o IBGE tem se organizado para elaborar esses indicadores para que os municípios possam utilizar. Tem alguns softwares já prontos, tem uma mandala da ODS criado pela Confederação dos Municípios, que fez essa mandala, que depois eu passo para vocês no final, que você pode ver o seu município, que condições que eles estão, que eles criaram uma metodologia, mas aí eu prefiro mostrar lá no final, pode ser? Beleza. Então, só voltando lá. Então, nós estávamos aqui e nós estamos aqui. Então, a organização e a articulação dos atores sociais e os estudos e a organização dos dados são extremamente importantes. Vocês precisam se organizar e saber como... Não é só pedir, gente. É saber como pedir. É saber como fiscalizar. É saber como olhar o dado público e dizer aonde está, apontar e pedir a implementação dentro dos aspectos do desenvolvimento sustentável. E ele vai se caracterizar aqui em políticas públicas, saúde, educação, esporte, infraestrutura, trabalho. Então, tem várias políticas públicas que o município tem condições de fazer, município, estado, União tem condições de fazer, que fortalecem, né, a questão do emprego, geração de emprego. Também o município pode ser um ator que auxilia nessa retomada da economia, como a gente diz, né? Então, ele é um ator que deve ter influência e pode, né? Ele pode influenciar isso, ajudando aqueles que mais necessitam. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para um slide, para um exemplo, tá? Melhorar progressivamente o nível de serviço para garantir o direito humano à água e o esgotamento sanitário e os princípios dos direitos humanos que o Clodoaldo falou. O direito, gente, humano à água, ele está na resolução 64292 da ONU, tá? A ONU tem várias resoluções
que exige, que os países exigem, né? Recomenda que os países dê esse acesso e garanta esses direitos, tá? Esse do direito à água, ele foi definido em 2010 pela ONU e é a resolução A64/292, quem tiver interesse, dá uma lida lá. Quantos objetivos de desenvolvimento sustentável vocês acham que esse tema abraça? Ou está presente nesse tema? Quantos objetivos? Não me deixem sozinha aqui, gente. Desenvolvimento sustentável em todos. Todos. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Se você está pensando numa economia, tem que estar sustentável. Ambiente é sustentável, educação é sustentável. Então, aqui, ó, melhoria, ó, pega o exemplo, melhoria melhorar progressivamente o nível de serviço para garantir o direito humano à água e esgotamento sanitário. O José Marques deve estar gostando desse tema. Áudio, José. Sim, agora. Então, Paloma, eu estou gostando porque quando se fala em esgotamento sanitário, o esgotamento sanitário ele é a porta de entrada para outras políticas públicas. Por exemplo, aqui em Guatemi, não pode, se não tiver esgotamento sanitário, não tem como construir um predinho, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Não tem como fazer um UPA regional que a gente quer aqui, ou um hospital. Não tem como, por exemplo, os predinhos que já tem Minha Casa Minha Vida, está com as fossas tudo lotado. Então, o esgotamento sanitário é a porta de entrada para as outras políticas públicas. Então, isso daí é interessante. Aí vai ampliar um monte de coisa que pode vir para cá. A gente vai ficar pedindo o resto da vida um UPA aqui, mas não vai conseguir se não conseguir isso outro primeiro. Por isso que essa demanda da rede de esgoto para nós em Guatemi é a primeira prioridade que a gente coloca, né, para nós aqui, para conseguir as outras. Isso que eu vejo como importante. E essa ideia, eu só vou pedir para você fechar seu áudio, para mim, por causa do... Isso. Essa é a ideia. Você viu a relação que o José conseguiu fazer? Olha aqui, gente. Quantas ODS estão relacionadas? Erradicação da pobreza, acabar com a pobreza, porque ela te dá essas condições de trazer desenvolvimento local. A questão da fome, porque ela tem a questão da segurança alimentar, né, de uma água potável. Saúde e bem-estar, doenças, né, essas doenças como disenteria, que é a questão de acesso à necessidade de uma água potável, entre outras. Educação, né, a pessoa precisa ter ali uma higiene para conseguir estar num lugar, um bom lugar, né, para conseguir aprender. Igualdade de gênero, alcançar, né, empoderar ali as meninas, as mulheres, as mulheres, e especialmente uns aspectos mais delicados que a mulher tem. Né, o próprio ODS 6, que é água potável e saneamento, né, assegurar, né, esse bem tão necessário. E redução das desigualdades, né? Quando eu trago água, quando eu trago esse abastecedor, esse direito, eu não sei se vocês lembram, durante a pandemia no Rio de Janeiro, um grande desafio não era levar sabão ou álcool para as favelas, né? Para as periferias. Era levar o quê? Né? Para as comunidades, não se fala mais favela, para as comunidades. Era levar água, gente. O pessoal não tinha como lavar a mão, não tinha água, acesso à água para lavar a mão. E isso tudo vai se materializar aonde? Nas cidades, nas comunidades sustentáveis. Então, por isso que a 11, tudo isso vai se materializar nesse direito da cidade, desse direito social que nós temos na cidade. Essa cidade organizada. Mas, para isso, eu vou pegar aqui o ODS 6, nós vamos precisar de uma governança. Então, nós vamos precisar, prestem bem atenção nesse ciclo de governança, porque ele é muito importante. Primeiro, a necessidade, a política,
o planejamento dessa política, quanto ela vai acontecer, qual é o período que ela vai acontecer, a regulação, a lei, a gestão dessa política pública, a prestação de serviço e o monitoramento e controle social. Porque eu posso ter a política mais linda do mundo no papel, eu posso ter ela extremamente planejada, eu posso ter ela lá escrita na lei. Mas se eu não fizer com que a gestão funcione e que essa prestação de serviço tenha indicadores, não adianta pensar na política. Então, a nossa participação em todas as instâncias de controle da ação pública é fundamental. Hoje eu vou mostrar para vocês em alguns lugares que nós podemos atuar enquanto controle social. Dentro dessa política aqui, ó, só essa política, tá? Eu tô pegando um item do acesso à água das ODS. Olha o marco legal. Olha a governança dessa única política. Olha os atores. Essa daqui, gente, não é o nosso tema de hoje, tá? Eu só peguei isso aqui como um exemplo para a gente ver como um item do 169, uma ODS, olha o que eu tenho para discutir. Por isso que eu digo, não vai ser uma discussão sozinha. Vocês vão ter que identificar quais itens são necessários para a discussão e trazer as pessoas que entendem desses itens para próximo de vocês o debate. Então, ó, perceba quantos atores, percebam quantos instrumentos existem só para garantir esse item. Sendo assim, dentro do setor público, onde eu posso atuar? Local. Paloma, eu quero saber local, bonita política essa da água, é interessante, mas quais são os lugares que eu posso atuar? Vocês podem estar no plano anual, no PPA, plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual e no plano diretor, que é o foco de vocês hoje. Certo? Depois, gente, tem vários instrumentos que dá para utilizar durante a elaboração do PPA, que o PPA é para 4 anos, ele já está elaborado, ele já foi para a Câmara, ele já foi apresentado em audiência para a população. A gente não vai entrar nesse debate aqui hoje, tá? Mas também a gente pode atuar enquanto as ODS podem estar presentes. Tem uma exigência agora dos governos que toda política pública seja atrelada às ODS. Então, vocês vão ouvir ODS agora. Eu fico muito feliz, porque, gente, desde 2019, eu estou falando para todo mundo ODS, 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 e agora ela está muito presente na discussão, isso me deixou extremamente feliz. Então, esse debate, nessas outras instâncias, nós vamos deixar para outro dia. Vamos aqui focar, então, no plano diretor, que é o instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana, que é revisto a cada 10 anos, e no caso do município de Maringá, está passando por essa revisão, tá? Eu aconselho a vocês a esse material que foi elaborado pelo Ministério de Desenvolvimento. Gente, esse material está muito legal, muito, muito, muito legal. Ele tem, assim, você quer entender plano diretor? Olha, eu não entendo nada de plano diretor, nunca vi plano diretor na minha vida. Além de tudo, eles atrelam todas as partes do plano diretor aos ODS. Então, vocês vão conseguir ver os ODS ali, vão conseguir ver a questão do plano diretor e alguns temas muito atrelados a vocês localmente. Tá? Macrozoneamento, zoneamento, desenvolvimento econômico, infraestrutura, a questões ambientais. Então, assim, gente, ele tem 400 e poucas, quase 500, 460 e poucas páginas, se eu não me engano, eu já li ele. Então, vocês, é uma leitura fácil, não é uma leitura, é uma linguagem muito gostosa de se ler, tá? O material depois o Clodoaldo vai enviar para vocês, aí vocês podem ter acesso, tá? Ele foi elaborado aí para esse projeto Andos, que está acontecendo, Maringá também faz parte dele, e era para... A ideia é que
a leitura dos planos diretores fosse mais fácil, não ficasse só muito técnico, né? Porque às vezes a gente se perde na técnica e a participação social, a linguagem técnica às vezes afasta. Eu sempre falava quando eu estava muito mais atrelada ao controle social do que a posição que eu estou hoje. Não adianta nada fazer um material lindo se esse material não consegue ser lido pela sociedade. Não adianta falar em transparência se o dado não é transparente, é um dado técnico jogado num portal. Então, a gente precisa fazer a leitura, levar para as discussões dos bairros, levar nas discussões das nossas organizações. Bom, dentro desse material, então ele traz, né, que de acordo com a Constituição Federal, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Trata-se de uma lei de competência municipal, no qual deverão estar contidos os aspectos físico, econômico e social desejados pela coletividade, que vai valer para os próximos 10 anos. Então, lá nós temos definir o ordenamento do território municipal, incluindo as áreas urbanas e rurais, de acordo com os objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano municipal, explicitar as estratégias e instrumentos para atingir tais objetivos, territorializar e criar os meios para operacionalização desses instrumentos de acordo com as diretrizes de desenvolvimento urbano. Esse relatório é muito legal, gente, esse material, esse guia, porque ele vai explicar os instrumentos, que tipos de instrumentos existem. Outorga onerosa, PEUC, então, assim, vão ter vários termos que vocês escutam aí, os arquitetos, os economistas falando, e o pessoal do direito, que está lá nesse guia explicado. Então, é importante aí vocês se prepararem para essa nova fase, que é a fase que Maringá entra, que é a fase de temas, né, propostas, já se organizando para levar a demanda de vocês. Aí, dentro desse guia, ele traz uma lógica, tá? Qual que é a lógica? A gente vai trabalhar, eu vou mostrar um aplicado para vocês. Então, nós temos o tema, a problemática desse tema, as estratégias. Essas estratégias é onde eu vou ter a leitura dos ODS. Então, as leituras mais a agenda urbana, que é um outro documento, que aí a gente pode chamar um arquiteto para apresentar para vocês um dia, que é essa nova agenda urbana. E aí, que vão se materializar todo esse tema, essa problemática, a estratégia no instrumento. Então, essa problemática, ela traz as questões qualificadoras, né, os porquês disso, a ferramenta de verificação e diagnóstico, então a gente usa lá aquele diagnóstico para trazer essa problemática, e a questão das estratégias são as ferramentas de verificação do diagnóstico. Opa, o diagnóstico, então a gente tendo esse problema, tendo esse diagnóstico dentro desse tema, qual é a estratégia? Como resolver isso? Né? Como validar, né? Então, a gente vai validando todo o processo. E aí, o instrumento é a informação e o planejamento da gestão. É como o governo, depois disso, vai fazer a implementação dessas estratégias que foram definidas. Tudo bem até aqui? Bom, isso não deve ser construído sozinho, não, isso aí tem que ser uma gestão democrática, temos que ter a participação popular, a participação do governo, a justiça social deve prevalecer, então esses elementos, eles têm que estar na revisão do plano diretor, ponto, fato. Então, para vocês, eu trouxe um exemplo, aí eu vou falar aqui, eu trouxe o mais próximo de mim, e eu trouxe um que está no relatório do guia de plano diretor, tá? Então, a ODS que eu trago aqui é a ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. O tema que ela está atrelado
é o desenvolvimento econômico. E o que essa ODS diz? Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Quando eu vou estar olhando lá dentro do plano diretor, eu vou ter uma problemática. Qual que é a problemática? O município possui demanda para estimular novas atividades econômicas por meio de polos tecnológicos, distritos industriais, centros comerciais e uso ligado ao conceito de Smart City, entre outros. O município tem essa característica? Lá no diagnóstico eu vi. Ele tem essa característica? Tem esse potencial para crescer? É um município que necessita de indústria ou não? Então, lá dentro, lá da revisão, lá daquela etapa de diagnóstico, essa problemática vai surgir. Aí a gente vai ter uma questão qualificadora, que vai tentar aqui, ó, responder isso aqui, ó. Se na região dos municípios percebe-se a expansão de atividades industriais, se eu tenho atividades industriais, se eu tenho elementos... Clodoaldo, você quer fazer a pergunta? Só que para falar eu tenho que ligar 2 microfones, tá? Antônio, você está nos ouvindo? Só para lembrar que a reunião está sendo gravada, tá? Caso daí você não concorde, aí você tem que se retirar da sala, ok? Nós continuamos aqui, continuamos com a gravação. Obrigado. Então, nós vamos ter aqui essa questão, né? Se na região do município percebe-se a expansão de atividades industriais, ok? Então, essa problemática, nós temos uma questão. Foi respondido sim, ela é satisfatória, isso existe? Então, nós vamos para a estratégia. Identificar áreas de interesse e estimular a atividade industrial de forma articulada ao desenvolvimento urbano e econômico do município. Essa estratégia aqui, então, ela vai ter que ter uma questão de qualificadora a ela. Se no município as atividades são compatíveis com os demais usos urbanos, onde a gente vai localizar essas atividades industriais, se ela é permitida. Por exemplo, eu não posso instalar uma indústria de corte de aves numa área de residencial. Vocês concordam comigo? Não tem como. Ela tem que ser mais afastada do município, tem que ter uma área específica. Aí, o principal instrumento que nós vamos ter, neste caso aqui, nessa questão qualificadora, é o zoneamento. Então, a gente tem que ter um zoneamento específico para industriais, que não pode haver, para alguns casos, algumas indústrias, a residência. Aí, zoneamento da onde? No perímetro urbano, né? E quais são outras ferramentas complementares de instrumentos que podem ser utilizados para que a gente tenha desenvolvimento econômico e tenha ampliação da estratégia aqui, que é a indústria? Imposto sobre a propriedade territorial urbana, IPTU, e impostos sobre a transmissão de bens de IPTU. Isso aqui vai se materializar neste processo. Né? É aqui que está o instrumento necessário para responder isso aqui. Então, o plano diretor ele vai ter que ter lá adequadamente o zoneamento para a área industrial, e depois do plano diretor, que é a lei do plano diretor, eu preciso ter uma lei adequada falando de IPTU e de ITBI. No caso de Maringá, eu trouxe o exemplo de Maringá, né? Nós já temos, né, o objetivo, que é o desenvolvimento de infraestrutura de qualidade, qual foi a política que se fez aqui, né? Nós temos a cidade industrial, qual é o objetivo dela? Fomentar e consolidar a indústria local, a municipalidade há muito tempo, porque isso aqui já foi criado faz bastante tempo, né? Ela tem uma área destinada, ela tem um programa de desenvolvimento, esse programa inclui isenção de 10 anos de IPTU, 50% de desconto do ITBI, preparação de terreno, isenção de SQN, proteção, projeto de construção civil. Então, assim, ela tem vários benefícios que está atendendo, só vou voltar,
que está atendendo esse tema, que está atendendo essa estratégia. Vocês entendem que isso está um relacionado com o outro? Então, quando eu peço algo, eu tenho que entender como ele está dentro dessa estrutura aqui. Claro, gente, que isso aqui é uma estrutura de leitura proposta dentro desse guia. Eu acho que esse guia é um guia adequado para os estudos. Vocês estudando eles, vocês vão estar preparados para qualquer outro modelo que possa surgir, alguma revisão de plano diretor que vocês estejam participando. Eu vou, então, alguma dúvida aqui, gente, nessa parte? Alô? Oi. Quando você falou lá atrás sobre saber pedir também, e você falou lá na questão da governança, aí eu vi que, só queria, se você me ajudasse a entender, se a questão de citar isso mesmo. Aí eu vi que entra o ciclo das políticas públicas, na questão de levantamento de demanda, de problemas, aí depois aplicar, né, construir a política pública, implantar e fazer toda a gestão. Isso está dentro do ciclo das políticas públicas, né? Isso. Tá. E depois você falou que a gente precisa saber como pedir ou como encaminhar as demandas do local para que o município atenda essas demandas. Mas quando a gente constrói um diagnóstico, conforme foi construído esse dentro do plano diretor, a gente não precisa, eu entendo assim, que a gente não precisa só saber entender. Eu acho que as autoridades, quem está ali no planejamento, tem que saber ouvir primeiro a população. Por quê? Porque o diagnóstico já levantou junto com a população colaborou com o levantamento, eles sabem qual é a carência daquela região, se é rede de esgoto, se é um hospital, se é uma indústria, porque não basta só nós sabermos pedir, eles têm que saber ouvir e aplicar aquilo. Falar, olha, aquela região precisa disso, então vamos fazer isso. Isso ajuda nas ODS, ajuda no combate de tal pobreza ou outra questão. É isso. Às vezes, as lideranças políticas, eles não têm boa vontade. Às vezes, eles também não têm, por exemplo, alguns locais tem briga política, ou tem outra coisa que eu ia deixar essa pergunta para o final, mas eu gostaria de comentar agora. Por exemplo, eu não observei bem as ODS ainda, mas dentro das ODS está declarado ou implícito, por exemplo, a maior causa de aumento da pobreza mundial, por exemplo, que é a agenda do capitalismo neoliberal, porque senão a gente vai ficar brigando aqui para implantar essas ODS ou outras políticas, de uma ferramenta que for essa, mas a gente não combater quem são os maiores causadores disso. Sabe, a gente fica numa briga, fica o grupo, por exemplo, assim, dentro de um município, que é o grupo do imobiliário ou da questão de uma elite que está dentro da cidade, que ela quer só desviar os recursos para favorecer a riqueza maior deles, e a gente está tentando aplicar isso aqui, mas a gente tem que combater também essa agenda que não deixa. Alguém fala, por exemplo, nos cursos que vocês falam, vocês participam, que os maiores causadores, para mim, é a agenda neoliberal, não tem outra. Eu posso até não saber alguns detalhes, mas eu sei que a agenda neoliberal no mundo são as maiores causadoras desses problemas. Né? E aí, a gente está combatendo também ao mesmo tempo, além de implantar essas ODS, a gente está combatendo essa agenda liberal, porque se não for na causa, a gente vai ficar combatendo só efeito. Do mesma forma na Igreja Católica ou da Igreja, a gente não pode ficar só querendo matar a fome das pessoas, a gente tem que dar direito para elas, né? Que é o maior. Né? Eu vejo que uma coisa complementa a outra. Esse é o meu comentário. José, só vou pedir para você, de novo, desligar para mim o áudio por causa do meu retorno. Então, eu estou aqui falando enquanto movimentos sociais, tá? E aqui eu me coloco, porque quem está aqui é a Paloma dos Movimentos Sociais. Quando eu falo nós, a gente se organizar, porque é dever do Estado fazer essa linguagem. É dever do Estado escutar, por isso que a gente tem os conselhos, por isso que a gente tem as audiências, por isso que a gente tem as conferências, por isso que a gente tem todos aqueles elementos para que nós,
a população diga ao setor público, o setor público faça essa leitura e essa leitura se transforme em projetos de lei. Todavia, se nós não se organizarmos, se nós não tivermos presente nas instâncias de debate, se nós não acompanharmos, por exemplo, a Câmara Municipal quando estão fazendo os projetos de lei, quando a gente não acompanhar, e eu que venho lá do controle social de licitações, a mudança que teve de ter o controle social em licitações, só para vocês terem uma ideia, isso foi um trabalho meu de dissertação, tinha uma empresa que no ano ela ganha 98 processos de licitações no município de Maringá. Depois que começaram a organizar a questão da leitura das licitações, como se eram se organizadas, como a participação poderia ir, que a participação poderia estar lá na licitação, que a gente podia entrar, que a gente podia recorrer, que a gente podia pedir para aquele edital que estava com aquele preço superfaturado não acontecesse. Essa empresa, e eu fui até ela, não posso falar, porque né, eticamente eu não posso falar o nome dela, eu sei, porque eu tinha lido na época. Eu fui até ela, era uma caixinha desse tamanho, assim, ela um quadradinho. Ela passou de 98 para, acho que 10 ou 13 licitações no ano. Aumentou a concorrência, as empresas, gente, não é todo empresário, não é todo mundo que é neoliberal. Não é todo mundo que é ferroz, que outro dia eu estava até comentando com o Clodoaldo, algumas discussões, essas discussões mais amplas de lucro, o problema nunca foi o lucro. O problema sempre foi a mais-valia. O problema sempre foi essa apropriação dos capitalistas do mais-valia. O que eu estou querendo dizer? Traduzindo isso aqui para o nosso linguajar, mais normal. É aquele trabalho a mais que é utilizado sobre aquele produto que eu pego para mim. Olha, para você produzir, para que desse lucro, tudo ficasse bom, 6 horas de trabalho estava ok. Mas você está trabalhando 18. Entendeu? Mas por quê? Por que eu não posso trabalhar? Então, essas discussões que nós temos que fazer. Mas a gente não vai conseguir transformar tudo. Então, se a gente não consegue transformar tudo agora, vamos começar a fazer a nossa parte nas pequenas ações. Olha, você não sabe como foi uma luta as crianças serem vacinadas. O direito universal à vacina. Você não sabe como é uma... Porque aqui no Brasil, gente, vocês reclamam as pessoas reclamam do SUS, né? Não vocês, né? Mas as pessoas reclamam do SUS, mas tem países que não têm direito, que as pessoas pagam, mas pagam caríssimo. Eu tenho uma amiga da Colômbia, que o pai dela morreu com câncer, sofrendo, porque ele já estava vendendo todo o seu patrimônio para pagar a questão do câncer dele. E ele falou para a família, olha, família, deixa eu morrer. Ele estava com câncer de pâncreas, que é o pior, aquele que mais mata. E ele falou, gente, eu não vou deixar vocês com nada. Então, a gente tem que começar a resolver, que nem a Sol falou, do lixo que está no fundo de vale. Quais são as ações que a gente pode fazer que o governo público pode melhorar? Então, antes da gente fazer a revolução, vamos fazer a nossa revolução local. Vamos construir, vamos para o debate, vamos trazer, vamos usar a universidade que está aí. Tem professor com TID na universidade que é para projeto de extensão, que é para garantir que a população receba informação. Vamos lá cutucar o EM. Vamos trazer o EM para o debate. Vamos pedir, olha, eu estou com o problema dessa leitura, vamos pedir para a prefeitura. Olha, prefeitura, eu quero entender mais sobre esse tema. Então, identificar onde estão as nossas necessidades. Então, por isso que a gente traz, né? Por isso que eu conversei com o Clodoaldo aqui, o Clodoaldo conversou comigo de trazer numa linguagem. Cada tema a gente pode abrir, vocês podem abrir, a gente pode fazer uma oficina. Eu queria trazer uma oficina hoje, mas vocês podem trazer uma oficina. Claro que eu estou mais envolvida no processo aqui de Maringá, então isso acaba me comprometendo nessa discussão, mas vocês podem trazer outras pessoas para essas oficinas, né, para discutir temas. Vamos discutir tema de desenvolvimento, vamos discutir infraestrutura, vamos discutir saúde. São grandes temas que vão ter subtemas que estão ligados às ODS.
Que nem o vídeo que eu mostrei. Vocês lembram do vídeo? Vocês viram quantos resultados teve lá? Vocês já tinham imaginado desse resultado? Redução da pobreza lá? Vocês lembram? Da fome de mulheres? Então, gente, a gente tem temas, e aí o sistema tem toda uma discussão. Eu sempre brinco que eu venho de uma trajetória de controle social, que eu só sei uma ferramenta para mudar isso: controle social, ocupar as instâncias, ocupar as instâncias. É esse o lema que tem que ser. Eu estar lá na discussão, eu participar dos conselhos ativamente. É fácil? Não é fácil. Vocês vão ter que dedicar a hora de vocês. Vocês vão ter que ter tempo da família com vocês. Isso é só vocês, gente, são vencedores. Estão aqui hoje, sabadão, em pleno feriado, discutindo. Quantos mais eu consigo trazer? Eu tenho um amigo chamado Marcílio, que é um professor da universidade, que trabalhou controle social. Ele falava assim para mim, e aí o Clodoaldo também: 5 minutos hoje, um dia da semana, pode revolucionar muita coisa, mas a gente saber o que vai agir. Não dá para fazer tudo, gente, não dá. Então, escolham algumas coisas para vocês atuar, que nem a Sol, né? A Sol, que tem lá o pessoal das flores. Quanto foi a luta, Sol, lá do Piatã? Fala um pouquinho para o pessoal da política pública que vocês fizeram lá. Porque desde 2016 você vem ali batalhando, daí você consegue, e depois é um passinho de cada vez, fora os conflitos internos, né? Então, para você, quando você fala assim em ocupar os espaços, né? E tem toda uma mobilização na base que é complicada, e você tem que, é um desafio todos os dias. Alguém mais quer dar algum depoimento? Eu posso falar? Oi, posso falar agora? Então, a grande dificuldade, eu também estou sempre junto com a Sol ali, né, na sombra dela ali. Então, é uma dificuldade muito grande, porque a gente percebe muito, você fala de participar dos conselhos, realmente temos que participar cada vez mais, né? A igreja, ela incentivou muito a gente a participar dos conselhos, né, nesse plano agora aqui, o 24º plano, mas também ela nos colocou lá, mas também não nos deu suporte, nem cobrou da gente resultados. Não pode, eu acho assim, você coloca a pessoa lá no conselho, você tem que estar cobrando, como é que está o conselho, o que está acontecendo, o que é que precisa de ajuda? Não, eles nos colocaram lá e deixam, e não é assim, tem que cobrar. Por quê? Eu estou no Conselho Local de Saúde aqui e não avança. Olha que, né, tem a Valdereza que dá uma força aí, que ela tem mais estudo, né? Então ela pega no pé e eu estou junto com ela ali. Mas assim, a gente percebe que é só, tipo assim, para cumprir a função ali, só assinar ato, entendeu? E não desenvolve. Inclusive, um dia, o nosso presidente falou assim: não vamos mexer com... Tinha um médico que dando uns probleminha, não vamos mexer com fulano não, que é costa quente. Aí eu, na hora, empinei, né? Falei: opa, nós somos do conselho? Não, o conselho tem o poder, se precisar tirar o fulano, vai sair sim, não é? Por que não? Tem, né? Costa quente, já foi o tempo do coronel, acho que já passou, né? Entre aspas, né? Eu acho que ainda tem, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. Então, eu percebo assim, nós temos uma dificuldade aqui, Gari, em Piatã ali, nós temos um complexo, né? Que é de lazer, que é o Viveiro, o Ecoponto e o Parque Linear. No dia do parque que foi do Ecoponto, né, mostraram para a gente lá muito bonito, lá o Ecoponto, tal, eu aprovei, como todos estavam lá, mas é que você fala, falta de conhecimento. Se tivesse uma pessoa lá, tivesse muito entendimento, ele fala: não, esse Ecoponto aqui não vai dar certo, por isso e por isso, né? Eles mostram o desenho muito belo e formoso, né, mas e a funcionalidade dele? Não teve, tanto é que foi também embargado lá, né? O Parque Linear do mesmo jeito, nós já fizemos requerimento para rever alguns pontos do Parque Linear, que está em construção. Ontem mesmo eu passei lá, tirei outras fotos, porque a enxurrada que deu naquela noite,
Olha, tem mais ou menos 30 centímetros de barro na avenida, tá até lá hoje. Ontem eu tirei foto, inclusive até o portão lá do Parque Linear, a chuva jogou fora. Então, se fizer aquele parque do jeito que está ali, se não fizer o que nós já pedimos para fazer, então não, é um parque que vai ter que refazer novamente depois de pronto, porque ele não nos escuta. E não é falta de nós pegarmos no pé, ó. Já tem um ofício lá que eles não responderam para a gente ainda. Então, é meio desgastante. O que acontece? A maioria das pessoas do nosso grupo trabalha durante o dia. E ele nos atende mais durante o dia. Tem tudo isso. Então, é difícil, né? E quando você não tem estudo, né, você não tem como eu vou aguentar? Eu entendo. Eu sou apaixonado pelo meio ambiente, aqui a maioria já sabe, conhece a minha luta, mas eu não tenho formação técnica, né? Mas eu entendo o que é certo e o que é errado, isso eu sei. E eles parece que não percebem, né? A coisa óbvia lá que está errada, eles não percebem. Então, essa é a nossa luta, né? O nosso desafio. Mas a gente não desiste, não. Estamos aí lutando. É isso. Olha, essa luta, gente, é do Brasil inteiro, sabe? Essa luta não é só aqui, ela é constante. Por isso que a gente tem um trabalho social que é o trabalho de formiguinha mesmo. É uma construção pequena, mas a gente não pode parar. Eu sei que, olha, eu lembro que quando a gente começou a falar de controle social, e hoje a gente está começando a falar que são matérias que devem ter dentro das universidades. Eu lembro que quando eu mudei uma das grades do curso de economia, coloquei o tema controle social dentro de uma disciplina que era de setor público, eu fiquei super feliz. Olha, era um pontinho, sabe? Um pontinho para que os alunos soubessem. Eles têm aula hoje sobre isso, que nunca teve, sobre o pessoal de enfermagem tem. Então, a gente tem que começar a trazer ferramentas para aquelas pessoas. A gente tem que trazer a linguagem pública, tanto técnica, que ela é necessária, quanto para a população. Então, eu tenho que traduzir do técnico para a população. E a ferramenta hoje que nós temos, e é um grande avanço, por quê? Porque muitas coisas só serão liberadas financeiramente sobre elas, os ODS. Então, assim, a ONU conseguiu, com os bancos, com os grandes bancos financiadores, BID, Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento do Brasil, todos eles agora só vão liberar recurso com a aplicação dos ODS. Então, né, nenhuma almoço de grátis, né? Então, a gente começa a ver essa demanda, dessa discussão, ela surge da onde? Porque quando a gente coloca no bolso, a discussão começa a vir à tona. Então, senhora, você vai ter recurso? Vai ter, não. Você tem que colocar, você tem que mostrar que você está reduzindo, que você está melhorando. Só na questão da saúde, é um dos ODS que mais avançou no mundo. Tem diversos indicadores. E depois a gente pode até criar, viu, Clodoaldo, para o pessoal do conselho, esse painel com dados que já existem do IPARTS. Eu proponho até ajudar vocês na construção desses indicadores que estão lá para vocês acompanharem. E é uma linguagem super simples, tá? Vacina por 100 mil habitantes. Então, quanto isso aí aumentou, melhorou, reduziu? Então, quanto mais vacina, melhor. Quanto mais atingir o público-alvo, melhor. Como está o comportamento disso? Então, a gente tem que usar... Porque tem duas coisas, gente. A ODS, ela tem a ação, que a gente consegue observar pela ação, por exemplo, que nem as hortas. As hortas é uma ação, só que às vezes eu não consigo mensurar. Lá nas flores, quantas famílias estão lá que deixaram de sofrer de depressão, que deixaram de sofrer alguma doença crônica de dor, porque ela está ali se movimentando. Às vezes a gente não consegue mensurar, porque esse dado está ali, é difícil de mensurar, mas a ação está lá. Ó, as ODS aqui, saúde, questão de gênero, até a gente não sabe da questão de violência. A mulher às vezes sai da violência e está ali no ambiente se empoderando enquanto mulher, né? Porque para nós que somos mulheres, algumas mulheres sofrem e essas pequenas ações começam a dar empoderamento a essas mulheres. Uma renda para aquela pessoa ali, que às vezes ela está passando fome e ela tem uma vergonha de contar, ou ela está ali numa horta, ela consegue ter uma alimentação já melhor.
Então, tudo isso tá relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aí a gente tem o quantitativo, é aquilo que a gente consegue mensurar. Por exemplo, quantos empregos tem pela população? Por exemplo, Maringá tem 197 mil pessoas economicamente ativas, né? População economicamente ativas em Maringá. A gente tem 164 mil postos de trabalho, mas que também atende a região. Onde está o outro, pessoal? Microempreendedor individual. Nós temos 35 mil microempreendedores individuais. Em 2015, nós tínhamos 5 mil. Nós fomos para 35 mil. Isso é a pejotização do trabalho. E a gente vai pagar essa conta. É importante? É importante. O pessoal tem que trabalhar? Tem. A gente tem que incentivar o empreendedorismo? Temos. É extremamente importante. Mas a gente tem que discutir além disso. Então, essa ferramenta que eu trago para vocês não vai discutir só o plano diretor. Ela vai discutir todas as ações de vocês, as ações da igreja. Quais são as ações da igreja, da paróquia de vocês que vocês podem utilizar? Vocês podem ser um signatário. A organização de vocês pode ser uma signatária da ONU. Olha, eu quero aplicar as ODS. Eu vou aplicar nas minhas atividades. Então, esse movimento que cresce e mostra esses dados que a gente viu no vídeo, que eu adoro aquele vídeo, que a gente viu no vídeo, é tudo trabalho formiguinha. Olha, tem um trabalho da tuberculose que eu gosto de contar, porque eu conheço uma das pesquisadoras que está. Ela é uma brasileira que ela está na Inglaterra. Eles fazem só estudo de tuberculose, sabe onde eles aplicam? Nas periferias de São Paulo e da África. Olha, eu estou falando de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo que tem tuberculose. E nós estamos falando da África. A mesma condição da África acontece em São Paulo. E eles estão trabalhando numa grande rede internacional que está debatendo a tuberculose. É um negócio, é um ponto, gente. Mas é um tema, é uma ação e é um grupo. Às vezes a gente não consegue, mas tem muita coisa para fazer, viu? Só vou falando para vocês, muita coisa. Então, se vocês pegar uma dessas, essas ODS também elas podem ser divididas em questões sociais, ambientais, econômicas e institucionais, em 4 blocos. Depois eu posso até passar isso para o Clodoaldo, para vocês poderem dividir esse tema e chamar pessoas de cada tema especializados para esse debate. Paloma, só para avisar que a gente está mais ou menos no tempo, né? Estamos com 1h30 de gravação. Aí você já puder ir para as considerações, né? Porque daí, inclusive, depois eu acho que a Solange também vai fazer dar alguns avisos paroquianos que tende a vir a somar com o que você apresentou hoje, né? Porque a gente vai ter uma ferramenta a mais para as análises que a gente vai ter que fazer em breve. Aí se você puder ir já trabalhando essas considerações, ok? Bom, pessoal, essa daqui, as referências que foram utilizadas nesse trabalho, esse daqui era o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Conseguiu abrir, Clodoaldo? Vocês estão vendo ou não? A tela? Não, porque ele vai abrir numa outra janela para você. Quando você compartilhou, você não compartilhou tela, você compartilhou janela. E eu vou compartilhar novamente. Conseguem ver? Tá montando, só um minuto. Sim, montou. Ó, esse daqui... Letrinhas pequenas, mas montou. Esse aqui é Maringá. Né? Esse aqui é da Confederação Nacional de Municípios. E ele tem a evolução de todos os municípios, tá? Da região. E ele vai dizer como está. Eles têm uma mensuração aqui de práticas, sabe? Ele tem link, articulações, implementação, o que é a Agenda 2030. Aí ele tem aqui, né, ó, o institucional, o econômico. O Maringá está bem no institucional, econômicos. Tem algumas questões, às vezes, de dado, né? Receita média dos microempreendedores aqui.
social. Então, ele vai ter essa mandala aqui que a gente fala, que eles trabalharam, é uma metodologia deles, que pode e vai passando essa é uma das ferramentas existentes, tá? Para que vocês possam compartilhar com o pessoal. Eu vou enviar o link para vocês poderem trabalhar. Só vou parar aqui e voltar na apresentação. Então, estão vendo a apresentação agora, né? Então, aqui tem vários itens, tá? Para vocês. Tem muito trabalho, tem muito curso online, muita coisa para vocês discutirem. Eu vou estar, sempre que vocês tiverem necessidade, só pedir para o Clodoaldo me encontrar, que de vez em quando ele se encontra comigo. E obrigada, que são os meus contatos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de estar muito mais, mas às vezes o tempo e a condição que eu me encontro hoje não me permite estar em vários locais e em vários momentos, mas eu estou aqui presente. O Clodoaldo estando presente, eu estou presente. Maravilha. E obrigada por esse momento com vocês. Obrigado, Paloma, pela exposição, pela síntese, tá? Eu acredito que o estudo que você vem desenvolvendo com certeza vai colaborar e muito, né? Para que a gente possa, alguns aqui vão entender o que eu estou falando, mas colocar nosso escritório pastoral para funcionar, né? A gente precisa de bastante ferramental, saber trabalhar com isso, né? Transformar ideias em projetos, em mensurar, validar, justificar. Então, com certeza vai ajudar bastante. Clodoaldo, só um minutinho, desculpa.